E aí galera do Além da Área, hoje a gente tá aqui com um vídeo diferente, vai ser um vídeo que vai ficar tradicional aqui no canal, esse estilo de vídeo, que é um vídeo de debate, é uma ideia roubada do Sola, mas a gente vai tratar aqui sobre temas principalmente pertinentes ao assunto do futebol mineiro. A gente vai falar também de temas nacionais ou internacionais, a depender de qual for o assunto da época, mas o nosso foco aqui é o futebol mineiro, porque nós dois somos de Minas Gerais e aqui hoje a gente vai falar do Cuca contratado pelo Atlético para ser treinador pela quarta vez pelo Atlético. Então hoje eu tô aqui, eu sou o Danilo Marra, tô formando em jornalismo, tô aqui com meu amigo Cleison, que também está formando em jornalismo. Cleison, dá um salve aí. Salve, segue nós lá, por favor. Cleison.cl_oficial. Tamo junto. Vai passar a rede social dos dois aí na tela, nós estamos juntos e vamos pro vídeo. Bom, então vamos lá. O Cuca foi contratado pelo Atlético, foi anunciado, 24 dias sem treinador o Atlético ficou, desde a demissão, pedida para sair, acordo, tanto faz, do Milito. E, bom, tem muita coisa para debater sobre o tema. Eu acho que assim, a gente tem que começar pelo maior motivo, pelo elefante na sala, que é o caso de Berna, que foi assim tratado, é até estranho isso, foi tratado de maneira muito diferente no Atlético do que como foi tratado no Corinthians, ou até quando foi ventilado no Santos recentemente o Cuca, a torcida fez um movimento muito grande contra, e no Atlético o movimento da torcida é a favor, né? Tudo bem que o Cuca é muito provavelmente, em títulos com certeza, o maior treinador da história do Atlético, mas é muito estranho e triste até que seja tão aceitado, né, pela sociedade, ou não necessariamente pela sociedade, mas pela sociedade do futebol. Porque tem muito comentário que não vem só daqui de Minas Gerais defendendo o Cuca, apesar de tudo, ou por tudo, digamos assim, né? Porque existem os dois. Tem tantas pessoas que acham que o Cuca deveria poder trabalhar porque é um bom treinador e, enfim, não deve mais nada à justiça nesse momento, apesar de não ter sido inocentado, isso é importante. O processo foi anulado, mas o Cuca não foi inocentado. O Cuca foi julgado na época, foi considerado culpado, não cumpriu a pena porque ele estava no Brasil e o Brasil não extradita pessoas para cumprir pena em outros países. E aí, depois de muito tempo, depois de toda a situação no Corinthians, em que algumas reportagens, se não me engano, quem ficou mais conhecido ou quem fez as melhores reportagens, mais elucidativas, foda-se, na época foi o UOL. Então, depois de tudo isso, aí o Cuca foi lá pra ver se conseguia resolver a vida dele. Bom, enfim, como se importasse, né? Ele não tava se importando com o caso, ele tava se importando com a encheção de saco que ele sofreu, ou sofreu não é a melhor palavra, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. E é isso, assim. Agora, o Cuca como figura no Atlético, eu vou falar a primeira opinião, depois eu passo pro Cleison. Como figura no Atlético, assim, como esse treinador que tem todo esse histórico. Eu não acho que... Porque o caso do Cuca é muito diferente, por exemplo, do caso do Robinho, porque o Robinho estava condenado e atuando. O Cuca já esteve nesse caso, só que nessa situação, né? Mas foi antes também, porque nessas passagens recentes ele também já não estava condenado exatamente, a pena já tinha prescrito. Mas nas passagens anteriores, 2008, se não me engano, no Fluminense, 2009, né, no Fluminense, 2012, 2013 no Atlético, o crime ainda não tinha prescrito. A situação é diferente, mas o Cuca, ele continua sendo uma pessoa que é lembrada por isso, que, bom, o Cleison até pode falar melhor do que eu isso, porque ele acompanhou melhor as ações que ele fez, então ele tá fazendo alguma coisa, de fato, para tentar mudar depois da sua contratação pelo Atlético Paranaense. Fez um texto, né, que não foi ele que fez, foi a Amília Lacombe que fez o texto, mas que ele leu o texto e, enfim, se solidarizou com a causa feminina, falou que ia ajudar a galera, etc. Pode até estar ajudando, mas o ponto não é esse, né? O ponto é o que. Caralho, que porra é essa aí? O que aconteceu nesse áudio aí, CL? Não, tá só. Só vou voltar. Mas o ponto não é esse, né? Porque, tipo assim, o Cuca, ele não se importou com o caso.
até estourar o trem nele. E aí ele foi ver, a mulher já tinha morrido há muitos anos, aparentemente tinha cometido autoextermínio, né, para não falar outra coisa. E aí, enfim, ele não se importou. Ele teve algumas mudanças depois de tudo isso, mas com uma ideia meio de resolver a própria vida. E o que mais é importante é que ele é uma figura que é tido como ídolo. E é uma figura num lugar de comando e de que emana respeito, né? O técnico que comanda a equipe. Então, é muito complicado, porque você pode formar um ídolo com essa característica e as pessoas ignorarem ou apenas juntarem uma coisa a outra e acharem normal. E isso não é normal. No meio do futebol até é. Tem vários exemplos. Tem o Kobe Bryant, que é um grande ídolo de todo mundo no basquete, que ninguém gosta de falar, mas que teve que fechar acordo, porque senão ia ser preso. Tiveram vários outros casos, o próprio Cristiano Ronaldo também fechou acordo. O Robinho, que a gente já falou, o Daniel Alves, são vários casos. Os casos são incontáveis, realmente. Assim, o mundo do esporte aceita isso com uma facilidade muito grande, o que é deplorável. Eu acho que eu já falei mais ou menos o que eu tinha pra falar, me embolei um pouco, não falei tão bem, mas foda-se, é isso aí. É Cleison. isso. Bom, vamos lá. Eu acho que tem coisas muito importantes nesse caso do Cuca, principalmente sobre essa polêmica aí, do crime que ele cometeu, né? Como você falou, ele não foi inocentado. Eu acho que a gente tem que destacar alguns pontos aqui importantes. O primeiro deles é o quão bom, pelo menos, é a sociedade ter evoluído, ao ponto da gente se incomodar com isso. Porque esse caso, por exemplo, se fosse 10, 15 anos atrás, provavelmente que ia ser normal, porque a sociedade era diferente, a sociedade era mais permissiva, a sociedade como um todo, não só no mundo do futebol, que ainda é, mas a sociedade como um todo era diferente, era uma sociedade mais machista, era uma sociedade mais permissiva com esse tipo de situação que ia passar batido. Hoje já não é mais tolerado. E que bom que está tendo debate, aí aparecem os abutres, né, defendendo esse tipo de crime, tentando passar pano por esse tipo de coisa, mas aparece uma grande parte da população condenando e sendo contra. Eu acho isso muito importante. A questão do Corinthians, eu acho que aí tem duas coisas muito importantes aí. Como o seu clube é visto? Como você quer que seu clube seja visto? O Corinthians é um clube que, notoriamente, historicamente, é conhecido como o clube da democracia corintiana, o clube do povo, o time do povo, se denomina o time do povo, e a torcida corintiana tem orgulho disso, que é time de maloqueiro, que é time de favelado mesmo, que é time da população mais pobre da cidade, e a torcida corintiana faz jus a isso. Então, quando vem uma situação dessa, com ele ser anunciado pelo Corinthians, a torcida bate na tecla e a torcida expulsa ele do Corinthians. A torcida do Corinthians expulsou o Cuca do Corinthians. Então, isso é muito importante, porque a torcida, por mais que na torcida corintiana existe aquela parcela de abutres e de vagabundos que defendem esse tipo de coisa, defendem estuprador e tudo mais, a torcida corintiana, na sua grande maioria, quer defender o seu time. A gente é o time da democracia, a gente é o time do povo, a gente é o time do pobre, do favelado, da mulher, e a gente não vai permitir que o estuprador treine no nosso time. E aí eu acho muito importante. Do Atlético, não só do Atlético, mas eu acho que a maioria dos times brasileiros não tem essa preocupação com o seu clube em si. A maioria do torcedor está preocupado com o seu clube ser campeão. Independente de ideologia política, independente de ser clube do povo ou não, de ser rico ou não, a torcida está preocupada em ser campeão. O Atlético até, assim, se intitula, né, que é o time mais popular de Minas Gerais. A massa cantava time de preto, de favelado, mas quando joga o Mineirão fica lotado. Isso era uma identidade que até, na minha opinião, vai se perdendo com essa Arena MRV, a arenização, o processo de excluir os torcedores periféricos do estádio. Mas o Atlético, ele tinha essa característica, assim, pelo menos era o time da massa, né? Sempre foi assim. Parece que vai deixando isso de lado, não como uma coisa institucional, era uma coisa mais da torcida mesmo. Eu concordo com isso que você tá falando nesse sentido. Era uma coisa da torcida que, infelizmente, eu acho que até a torcida hoje tá se perdendo, porque esse povo que cantava isso, ele não tá indo no estádio mais acompanhar o time. De fato, não tá presente, não tá presente. E esse cara que cantava isso, ele não tá em rede social, porque muitas das vezes ele nem tem tempo de estar mexendo em rede social. Então quem tá em rede social já é uma pessoa que já tem uma classe mais ok, assim, e é a pessoa que não tem esse costume, tá ligado? Que não entende o que precisa ser do clube, não só ganhar títulos. E o outro ponto do Cuca pra mim é: o Cuca, desde que estourou essa bomba no Corinthians,
porque surgiu isso no finalzinho de 2021, se eu não me engano, no Atlético, mas não foi muito repercutido e tal. E aí ele ficou um tempo sem trabalhar, voltou no Atlético, mas isso aí já foi esquecido. E aí quando ele chegou no Corinthians, que o Não, Walker... eu quando ele foi contratado pelo Atlético em 2021, teve alguns comentários sobre isso, só que não tinha, assim, a gente não tinha acesso tão fácil a tantas informações quanto surgiram na época do Corinthians, né? É porque não surgiu a reportagem do UOL na época, né? Não tinha um estudo mais Exatamente. aprofundado, não tinha uma coisa mais concreta do que aconteceu de fato. E quando ele foi anunciado no Corinthians, quando já começou o nome dele ser especulado, eu não me lembro agora o nome do jornalista do UOL, mas que ele fez uma reportagem, ele foi, pesquisou lá, ele procurou o advogado do caso na época, procurou o juiz, e aí a gente teve mais conhecimento a fundo do processo do caso Cuca na época. E aí é um ponto muito importante. Desde que surgiu isso no Corinthians, que ele saiu do Corinthians, que a torcida do Corinthians expulsou ele de lá, e teve o texto da Miri Lacombe e tal, o Cuca, quando ele foi pro Paraná, antes de assumir o Atlético Paranaense, ele começou a fazer várias ações, institutos que apoiam mulheres, em casas assim que abrigam mulheres que sofreram feminicídio e tudo mais. E ele está fazendo diversas ações. Ele está fazendo campanha de conscientização, ele estuda sobre... O Cuca tem feito diversas ações sobre isso. Eu não acredito que a pessoa tem que ser condenada até a morte, de não sei o que, por qualquer erro que seja, por mais nojento e deplorável que seja. Só que eu acho que no futebol é uma proporção muito maior. Então esse argumento de que ele não pode voltar a trabalhar nunca mais. No futebol, em grandes times, pra mim não. Pode, porra, vai lá bater uma laje. Vai bater uma laje, cara. Quer voltar a trabalhar, porra, vai bater uma laje, vai trabalhar no iFood, tá pegando, eu indico ele com código meu, com desconto. Vai trabalhar de Uber. Agora no futebol, irmão, no futebol não dá, mano. No futebol ganhar milhão, ser aplaudido por 60 mil no estádio, pô, tá de brincadeira. Não dá, mano, não dá. Futebol é um mundo à parte. Então esse argumento de ele não pode voltar a trabalhar nunca mais. No futebol não, mano. É grande mídia. Você tá num grande... até pode, porra. Bota ele no scout lá, foda-se. Bota ele no scout. Ele só não pode ser ídolo, tá ligado? Exatamente. Ele não pode ser a cara do cara, a cara do time, a cara da nação, a cara do... Tá ligado? Isso que ele não pode. Essa figura pública de dar entrevista quarta e domingo, tá ligado? Não dá, ele não pode ser tomado como referência de nada, Exatamente. Talvez algum dia possa ser tomado de referência como uma pessoa que mudou, se ele mudar de fato. Talvez. Sim, mas até lá, isso aí vai surgir, como você falou, abutres que defendem estuprador, que defendem esse criminoso. Porque tudo hoje em dia também tem esses lixos que saem do esgoto, que é lacração, é mimimi, se é de esquerda, não sei o que, como se você ser contra estupro significa ser lacração, tá ligado? Significa você ter lado político. Você ser e esse bagulho é mó bobagem também, velho. Esse bagulho é mó bobagem porque os caras pegam e falam assim, tipo assim, não sei o que é mimimi, não sei o que é lacração. Porra, as duas coisas. Lacração é mimimi não, mas tipo assim, lacração e mitada. Pô, lacrou. E não sei o que, você mitou. Porra, é a mesma coisa, irmão. Só que um é de esquerda, outro é de direita. Se você pega e fala assim, o Bolsonaro, sei lá, Bolsonaro é pica, mitou, blá 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 blá. O Lula acabou com a fome, lacração. Porra, vai se fuder, caralho. Tá de brincadeira. Um bando de lavagem cerebral do caralho. E aí, pensa sozinho, porra. A questão pra mim é muito simples. O Cuca, ele pode estar mudando, porque como eu falei, ele tá fazendo diversas ações. Só que essa corja que sai do esgoto pra defender ele, não é pra defender ele porque ele tá mudando. Não é pra dar uma segunda chance porque ele tá fazendo diversas ações. É pra defender que ele estuprou a menina. Então, tipo assim, a galera que tá defendendo ele não é o Cuca de hoje. A galera tá defendendo o Cuca que em 87 lá fez o crime com a menina. Então, assim, eu acho isso muito perigoso. E isso tem que ser debatido sim. Porque como eu falei no início, que bom que a sociedade tá evoluindo ao ponto disso não ser aceitável mais. Que bom que a sociedade tá evoluindo ao ponto disso incomodar. Então, tipo assim, vai ter debate dessa corja, desse esgoto saindo para defender esse crime nojento e abjeto, mas também vai ter a galera incomodada, muito incomodada, fazendo campanha, como teve da torcida do Corinthians, como tem da torcida do Atlético. Eu já vi muitas jornalistas atleticanas no Twitter se posicionando contra, humoristas atleticanos se posicionando contra, e eu acho isso muito importante, isso muito válido, e não dá pra falar do Cuca sem falar desse caso. A gente não dá pra fechar o olho, não dá pra passar batido, não dá pra fingir que nada aconteceu. A gente tem que falar do caso, porque precisa ser mais debatido, porque até hoje mulheres são vítimas de estupro, vítimas de violência,
Então, que bom que isso gera debate, não dá pra falar do Cuca sem falar disso. Ah, vamos analisar só o futebol. Não dá, mano. Futebol não como eu falei no começo, é um mundo à parte em alguns aspectos, mas em outros não dá. Futebol é misturado com política, sim. Futebol reflete na sociedade, sim. A sociedade reflete dentro do futebol. Então tá tudo junto, não dá pra separar. Vamos analisar só o Cuca, o trabalho do Cuca. Não dá, tem que falar disso também. E só para fechar essa parte, eu queria também, porque aqui eu faço estágio na Rede Minas, né? Tem duas grandes amigas minhas que sempre participam em programas esportivos, vão no Deus Me Dibre, no Donos da Bola, que são a Duda Branches e a Clara Fonseca. Duas grandes amigas minhas, mulheres que participam desse meio do jornalismo esportivo. E as pessoas que estão muitas vezes elogiando o Cuca com esse discurso, elogiando a contratação do Cuca com esse discurso de mas isso aí é mimimi, não sei o que, blá blá blá, são as mesmas pessoas que no chat desses programas ficam lá mandando a Clara e a Duda ir lavar a louça ao invés de comentar. Então isso daí não é aceitável, isso é sintoma e é diagnóstico. As pessoas não gostam de mulher porque, enfim, tem problemas guardados em si com relação à mulher ou com relação à sua própria confiança. Isso daí, enfim, vai tratar no psicólogo. Vamos falar de campo e bola. Né? Vamos falar de campo e bola. O no inferno é bom. Vamos lá. Cuca na sua passagem pelo Atlético Paranaense. 14 vitórias, 5 empates e 4 derrotas, é isso, né? 23 jogos, 14 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. E 66,6% de aproveitamento. Bom aproveitamento, mas o Cuca com o mesmo problema de sempre, né? O Cuca, eu até acompanhei esse início do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense no ano de centenário, tal, fez um grande investimento em alguns jogadores, mas, enfim, começou bem com o Cuca, né? Se não me engano, começa o ano até com o Osório, depois vem o Cuca. Eu também não tenho certeza, mas se você quiser pesquisar isso aí, eu não vou pesquisar isso agora, não. Eu também não. Foda-se. Aí o Cuca vai lá, vai bem. Em algum momento chega a ser líder do Campeonato Brasileiro, depois começa a desandar, perde um jogo, 2 jogos, se não me engano, ou perde, empata. Enfim, tem 2 resultados ruins na Sul-Americana, aí cai pra repescagem. Perde ou empata jogos no final. Ele perde 2 jogos seguidos pro Defensor e pro Esportivo Ameliano na Sul-Americana, que aí foi um baque. Depois acontece os 3 empates seguidos contra Flamengo, Botafogo e Corinthians tomando gol no finalzinho. Aí o Cuca, enfim, dá uma de Cuca e pede pra sair, porque ele também não tem nenhuma estabilidade mental, outro que precisava também procurar um psicólogo. Enfim, o que o Cuca vai fazer no Atlético? Qual que é a visão que isso traz, né? O Atlético sai do Milito, que é um jogo completamente diferente do Cuca, para procurar o Luiz Castro, que até parece um pouco mais com o estilo do Cuca, uma coisa mais de força no meio de campo, recuperação, velocidade na saída, que é o que o Cuca faz. Então, assim, a única coisa que o Atlético tem definido mesmo como projeto, muito entre aspas projeto de clube, é que o clube quer ser ofensivo, da maneira mais vaga possível ofensivo. Não quer ser ofensivo com posse de bola ou com pressão alta, não tem essa definição. O Atlético quer ser ofensivo do jeito mais vago possível. Se a bola estiver do outro lado do campo, tá bom. Por isso que, enfim, passa por um processo de escolha tão variado, né? Você começa com o Sampaoli, o sucessor é o Cuca, que já também não tem tanta coisa a ver, mas o Cuca é um cara que sabe utilizar o que já está colocado, então ele usa algumas coisas do trabalho do Sampaoli, mas o trabalho acaba completamente diferente. Vai pro Turco, que também não tem nada a ver, e depois volta pro Cuca, aí vai pro Cudê, Filipão e Milito. O Cudê e Filipão já não tem nada a ver, o Cuca não tem nada a ver com o Cudê não tem nada a ver com o Milito. A única coisa que o Milito e o Cudê tem a ver é que joga com 3 zagueiros, mas ainda assim a formação é diferente. Tudo trocado. O projeto do Atlético não existe. Perfeito? Não tem projeto de base, não tem projeto de nada. O Atlético quer ser autossustentável, mas não forma jogador para vender. Então vai ser autossustentável como? Não tem como, é impossível. A partir desse ponto, o Atlético faz projeto para temporada. Projeto para temporada com o Cuca é classificar para Libertadores e ir ok nas competições de mata-mata, o que é plausível. Mas precisa de contratação para jogar no estilo que o Cuca joga, né? Porque o Cuca, ele
joga geralmente num 4-3-3, 4-5-1, 4-2-3-1, sei lá, não importa os números, o que importa é que tem 2 pontas, e o Atlético tem exatamente dois pontas direito, o Palácios e o Alisson. Não tem nenhum ponto esquerdo, o Rubens até pode jogar lá, o Bernard pode jogar lá. Né, mano? 2 pontos reservas. Eu acho que o Alisson tem que ser titular se o Atlético pretende ganhar dinheiro com ele. Senão vai ficar que nem o Rubens aí, 24 anos, não vai mais ser vendido. Eu acho que o Alisson tem que ser titular. Vai ser titular? Duvido. Mas tem que ser. Senão, como é que você vai vender o menino? Não tem como, né? Questão do Atlético pra mim, questão do Cuca aí, a diretoria tá perdida. Inclusive, 90% da diretoria do futebol brasileiro trabalha assim, tentativa e erro. Você não tem convicção de nada, você não tem convicção de projeto esportivo nenhum. Você vai não tem conhecimento de futebol. Conhecimento nenhum de futebol, então você vai pelo nome. Às vezes você vai numa aposta porque estrangeiro fez um sucesso, como foi o caso do Kudê na primeira passagem dele no Inter, e aí ele foi pro Celta de Vigo e tal, aí você traz o cara. Às vezes é o Milito, porque foi bem no Argentinos Júniors lá e tal. Aí é aposta, é tentativa e erro. Aí você trouxe o Filipão na época, por quê? Porque o Filipão tinha sido vice-campeão da Libertadores um ano antes com o Atlético Paranaense. E porque também ele ia segurar as críticas aos donos. Isso, né? e também Isso é uma coisa fundamental para a escolha de treinadores no Atlético. É uma cara que possa sofrer xingamento. É o escudo dessa diretoria, então convicção nenhuma de absolutamente nada, então é tentativa e erro. Com o Cuca é mais um. Passado tudo que a gente já passou sobre o extracampo e tal, falando dentro de campo. Eu não acho o trabalho do Cuca no Atlético Paranaense bom, tá ligado? Tanto que no finalzinho a torcida do Atlético Paranaense estava criticando muito, não só pelos últimos resultados, né, que como eu falei, perdeu pro Sportivo Ameliano, perdeu pro Defensor do Uruguai, não é o Defensor do Arrascaeta e do G2, não, o Defensor totalmente acabado, assim, time limitadíssimo, tomou um empate contra o Corinthians, que não é o Corinthians do Depay, era o Corinthians que não ganhava de ninguém, que tomava taca pra todo mundo. Era o Corinthians do Pedro Raul. Era o Corinthians do Pedro Raul e do Antônio Oliveira. Então, assim, é um Corinthians bem acabado. E que quase veio pro Galo, tá? Quase veio pro Galo. Deus, não seria tão bom. Mas, assim, o Atlético Paranaense, no finalzinho do Cuca já, a primeira turbulência que o Cuca teve no trabalho dele, a primeira instabilidade que teve, ele fez o que ele costuma fazer de melhor. Estou colocando meu cargo à disposição. E aí, deu no que deu. Ele teve a treta dele também com o presidente do Atlético Paranaense e tal. O que eu espero do Cuca no Atlético? Eu, como cruzeirense, espero que ele vá muito mal, tá ligado? Mas fazendo uma análise séria, eu não espero muita coisa do Cuca. Honestamente, eu espero mais do mesmo. Como a gente já conversou em off, eu não sou muito fã do trabalho do Cuca, dos princípios dele, do jeito que o time joga. Eu não sou fã, não me enche os olhos os times dele. Mas eu acho que o técnico, além de jogar bonito é relativo. Eu acho que o técnico tem que fazer um bom trabalho com aquilo que ele tem. Então, o elenco do Atlético, eu vejo muita torcedor criticando, falando assim, mas o elenco é ruim, não contratou ninguém e tudo mais. Beleza, mas o elenco do Atlético não é pior do que o do Mirassol, o elenco do Atlético não é pior do que o do Fortaleza, o elenco do Atlético... Porra, mas tem que se esforçar pra ser pior do que o Mirassol, tá? Eu fui longe. Mas é porque eu acho que o Mirassol vai fazer uma boa campanha ano que vem. Mas, assim, tem investimento. O elenco do Atlético não é pior do que o Fortaleza, por exemplo. E o Fortaleza ficou em quarto no Brasileiro, brigando pelo título ali, tipo... Ele brigou mais pelo título do que o Flamengo. Sim. O Fortaleza brigou mais pelo título do que o Flamengo, por exemplo. E o elenco do Atlético não é pior do que o do Fortaleza. Isso aí o treinador tem que fazer um bom trabalho com aquilo que ele tem. E aí, um bagulho que me pega muito é que o Cuca... Eu não vejo esse repertório todo no Cuca para fazer muito com pouco. Eu acho que o Cuca não faz muito com pouco. Eu acho que os trabalhos do Cuca aceitáveis são porque ele tinha excelentes peças, pelo menos individuais, capazes de decidir jogos. O elenco do Atlético também tem excelentes peças. Não é um elenco todo ruim. Não teve contratação até agora, a gente está gravando esse vídeo, não foi anunciada nenhuma contratação ainda. Se não chegar o Messi ou o Cristiano Ronaldo nos próximos dias, o elenco do Atlético não vai subir de patamar tão diferente do que a gente está gravando agora. Então, ele vai ter que trabalhar com isso aí. Com que já a teoria é o seguinte: um ponta esquerda titular vai vir com certeza, porque não tem e o Cuca joga nessa posição. A venda do Paulinho foi também um pouco pensando nisso, porque Paulinho não joga de ponta e ele não ia ser o atacante titular também, né?
Então, aí tem essa questão. Mas a questão que fica também é, a temporada é longa, o Atlético vai ter Copa do Brasil, Sul-Americana, Campeonato Brasileiro. Campeonato Mineiro eu não conto, porque se alguém estiver contando o Campeonato Mineiro é loucura. Eu tô falando do campeonato O importante. Campeonato Mineiro, nas estatísticas, eu utilizo a partir da semifinal. É, Eu ignoro completamente, aí deu semifinal, eu falo, tá bom, esse jogo aqui vale eliminação. tem que Então eu posso contar esse daqui pra frente. falar de campeonato que vale. Campeonato importante, ele vai ter 3 campeonatos importantes. Na minha visão, a Sul-Americana é a menos importante dos 3, mas é uma competição internacional e tal, e se o time for avançando. Divertido de jogar. E são adversários muito fracos, dá pra você ir avançando tranquilamente com esse novo formato aí de fase de grupos e tal, é muito fácil de você ir avançando. Às vezes você bate numa semifinal, na final a torcida vai querer o título, e igual aconteceu com o Cruzeiro. Mas é um campeonato, pra mim, irrelevante. E são 3 competições, o ano é longo, ano que vem vai ter esse tal do Super Mundial, que vai parar o Campeonato Brasileiro, e você precisa ter elenco. Você precisa ter elenco. Mesmo com as contratações que possivelmente o Atlético ainda vai fazer em janeiro, o elenco do Atlético não vai ficar tão recheado como foi em outros anos, por exemplo. Tá tendo saída de jogadores importantes, eu acho que, independente da contratação que for, eu não acho que o Atlético vai investir pesado para trazer alguém no mesmo nível que o Paulinho, por exemplo, no mesmo Não. patamar que ele. Então o Cuca tem que trabalhar com um elenco que tá aí, com algumas peças que possivelmente serão contratadas, mas que não vão subir tanto o nível do elenco. Podem ser boas peças e tal, mas ele tem que saber trabalhar com o que tá aí. Esse pra mim é o grande desafio do Cuca. Fazer muito com tecnicamente pouco do que ele tá acostumado. Minha expectativa para ele no Atlético, sendo bem sincero, eu não acho que o Atlético vai brigar por títulos ano que vem. Como eu falei, no mata-mata, principalmente na Sul-Americana, às vezes você vai avançando, pode te permitir isso. Você tem boas peças ali, pode te permitir isso. Então no mata-mata, talvez o Atlético, se for avançando e tal, vire favorito em algum momento, tenha chance de ganhar em algum momento. Agora, pontos corridos no Brasileiro, minha expectativa não é muito alta para o Atlético, porque eu não acho o elenco excepcional igual foi outros anos, e eu não confio tanto no trabalho do Cuca para entregar muito com pouco. Eu não confio tanto no Cuca a esse ponto. Então, a ver, né, a torcida do Atlético, pelo que eu vejo, em grande maioria, ele está preocupada, né, com receio aí da temporada que vem. Eu não acho que seja um alarde todo que estão fazendo, eu não acho que não é terra arrasada. Eu só acho que não é para ficar muito otimista também. Eu só acho que tem que ser polido, tanto nas críticas quanto nas expectativas. A expectativa não é alta, mas eu não acho que o cenário também seja de desespero, de que vai cair pra Série B, eu não acho que seja isso. Ah, não. Não, eu concordo com você, assim, em algumas partes. Eu acho que o Atlético até pode vir a disputar títulos a depender das contratações. Principalmente desse ponta esquerda, que realmente vai ser um cara que precisa ser titular, porque não tem nenhum no elenco. Você pode considerar o Rubens e o Bernard. Eu acho até o Rubens uma boa opção. Talvez nem precise de trazer um reserva para a ponta esquerda. Traz um reserva para a lateral e o Rubens joga ali, pode disputar essa vaga. O Rubens na minha opinião, um grande jogador, assim, de verdade, um grande jogador. É o maior ladrão de bola do Brasil em minutos jogados, né, por minutos, há 3 anos. O Rubens é, assim... por que ele é lateral é inacreditável. Porque o Rubens rouba muita bola agredindo o ataque. Então, assim, o cara tá correndo, aí ele vai lá e antecipa uma bola lançada, ele vai para dividir. Agora, quando o cara corre em direção a ele, para driblar ele, aí ele marca mal. Aí é uma grande dificuldade dele. E o lateral geralmente está na última linha, então ele não vai sair da linha para ir marcar o cara agressivamente. Ele vai esperar e vai tomar o drible, porque essa não é a característica de marcação dele. Enfim, tem que jogar no meio, tem que jogar na ponta. Expectativa sem as contratações, pegar a Libertadores e não, sei lá, quartas de final da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana. Acho tranquilo, assim, sem muito desespero também, porque os reservas, realmente a discrepância é muito grande. Mas tem alguns bons jogadores ali que tendem a crescer esse ano. Tem 2 contratações, teoricamente, né? Que não foram anunciadas, mas que foram confirmadas ontem em entrevista 98 pelo Rubens Menin. O Patrick e o Gabriel Menino, com a venda do Paulinho. O Gabriel Menino, eu acho que ele vai ser titular. Vai ser titular, com certeza, absoluta. Estão pra vender o Alan Franco. Isso aí é uma coisa que vai acontecer. Eles
enfim, nunca foram com a cara do Alan Franco, usou algumas vezes só, emprestou e etc. Estão para vender. O Atlético tem excesso de estrangeiros e o Atlético quer contratar estrangeiros. O Alan Franco é um que é fácil de vender porque não é tão caro. Então eles vão vender o Alan Franco, o Gabriel Menino vai provavelmente disputar essa vaga com o Fausto Vera, mas vai ganhar porque o Menino é mais ofensivo e é mais jogador. Muito mais jogador. É mais polivalente mais também. jogador. Se você precisar dele na lateral direita, ele faz a lateral direita, que já jogou assim. Isso no começo. Eu acho que precisa contratar um lateral direito titular, porque o Saravia não tem condições de ser titular uma temporada inteira. Não tem. Principalmente na lateral, porque ele é, assim, ele é perigoso na lateral. Dos dois jeitos, assim, sabe? Aquele jogador que quando ele pega a bola, você levanta da cadeira. Pode ser pra atacar ou pra defender. Alguma coisa vai acontecer. Não dá. É impossível, é insustentável, não tem condição. Eu acho ele bem limitado, tanto que muitas vezes ele foi banco pro Lianco na posição, tá ligado? Que eu acho uma insanidade. E isso aí é uma. Desculpa interromper, mas é uma falácia, assim, porque não existiu lateral direito no ano passado. Eu vejo muito a galera falar isso aí na mídia mineira, né? Ah, é que o Lianco jogou de lateral direito aonde? Não, o Saravia que jogou de zagueiro, pô. Exatamente, porra, exatamente. Porra, era três zagueiros. O lateral direito, se você quiser chamar assim, era o Scarpa. Ele era ala, mas se você quiser chamar de lateral direito, é o Scarpa. O Saravia jogava de zagueiro, pô, e ele era banco do Lianco, que eu acho uma loucura, porque o Lianco eu acho bem limitado. Eu gosto do Lianco, acho é um estilo de jogador que me agrada, que ele tem alguma qualidade de passe, alguma velocidade e muita porrada. Eu gosto disso. Eu não me agrada tanto o jogador com essas características. É tipo o Zé Ivaldo do Cruzeiro, é meio loucão, assim. Ah, não, mas o Lianco é melhor do que o Zé Ivaldo. Ser pior, o Zé Ivaldo é mais doido um pouco também. Pior não sei se é mais doido, não. Os dois competem. Porque o Zé Ivaldo é mais agressivo, né? Mais maldoso do que o Lianco. O Lianco parece que bate sem querer, tá ligado? Porque ele não queria fazer aquilo, acabou que foi o que deu pra fazer. Bom, enfim, nós já estamos falando merda aqui. Valeu, galera, tamo junto. Vamos gravar outros vídeos e postar aí. Discussões também sobre Atlético e Cruzeiro. O próximo vídeo vai ser sobre o Cruzeiro. E depois eu queria ver de fazer uma comparação dos elencos, pra entrar nesse tema aqui que a gente entrou aqui no final. Mano a mano, forte. Não sei se mano a mano, assim, exatamente, mas porque o mano a mano é dos 11 titulares. Eu queria fazer do elenco. Enfim. Boas, galera, tamo junto. Isolei o bagulho aqui. Boas, galera, tamo junto. Dá o like aí, se inscreve, segue nas redes sociais, tá passando aqui embaixo. Feliz Natal, porra. Feliz Natal, Cleison. Tamo junto. Feliz ano novo aí, boas festas, muita luz e iluminação aí no ano que vem. E vamos, Galo, caralho. Tchau.